contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Agora abra Lucas, Evangelho de Lucas 17. Evangelho de Lucas 17. Do 3 ao 10. Evangelho de Lucas 17, do 3 ao 10. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos, Deus, ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. A necessidade de perdoar, a necessidade do perdão. Irmãos, nós vivemos num mundo onde os relacionamentos estão muito conturbados, feridos, machucados, ressentidos, relacionamentos estressados. Nós estamos vivendo num mundo marcado pela ira, pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo desejo de fazer mal àquele que me fez mal. Verdade é que o grande problema do mundo não é tanto a falta de recursos, as enfermidades,
a falta de provisão em tantas áreas, mas a indiferença, a ingratidão, a inveja. Inveja essa que leva muitas vezes a um sentimento faccioso, onde eu crio guerra com uma pessoa porque eu tenho inveja dessa pessoa. Um dos grandes problemas na humanidade é o desafeto nos relacionamentos, as mágoas que urram nos porões da alma e que causam tantas divisões entre vidas, entre pessoas, mágoas que causam rachaduras, mágoas que causam até mesmo divórcios entre casais. Gente, mágoas que levam a inimizades, mágoas que podem até acarretar em morte. E a cruz de Cristo, amados, consiste exatamente em restauração de relacionamentos. Se nós avaliarmos a cruz de Cristo, ela foi serviu a humanidade para que relacionamentos fossem restaurados. Por quê? Quando o pecado veio ao mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E Deus teve que prover um meio de nos perdoar, para que nós pudéssemos novamente termos relacionamento com Ele. Hoje, justificados pela graça, diz Romanos 5, que nós podemos ter paz com Deus. O apóstolo João, ele declarou lá no primeiro capítulo, que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos ter relacionamento com Deus a partir do momento que Ele nos perdoa, a partir do momento que nós nos arrependemos. Somente assim nós podemos ter relacionamento com Deus. Agora, a cruz de Cristo também consiste em restauração de relacionamentos entre homens e homens. Jesus, quando se dirigiu aos seus discípulos, Ele declarou assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então Deus nos amou, quis reconciliar-se conosco, e nós podemos ter paz com Deus. E o principal mandamento de Jesus para os seus discípulos é exatamente o amor. Nisto, o mundo lá fora
Ou todos saberão acerca do discipulado, quando houver amor, quando vos amardes uns aos outros. Então nós vemos que a cruz de Cristo consiste em restauração de relacionamentos e interagir com pessoas, interagir com homens, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. E os problemas que mais tiram a nossa paz tem tudo a ver com pessoas, tem tudo a ver com relacionamentos, tem tudo a ver com diferenças, com divergências, tem tudo a ver com caráter, tem tudo a ver com temperamentos diferentes, problemas de relacionamento. Mas a Bíblia está inteiramente à nossa disposição, exatamente para nos nortear em como nós podemos ter bons relacionamentos, em como nós ter entendimento. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós, no que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. Nós precisamos ter paz com todos. E para que nós venhamos nos relacionar bem com os homens, nós precisamos pedir para Deus sabedoria do alto, sabedoria que não vem de um propósito horizontal, mas que vem da eternidade, vem do vertical, vem de Deus para nós. Sabedoria que vem do alto. E quando eu tenho a sabedoria do alto, consequentemente, eu terei prudência, eu terei bom senso. A sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que vai abençoar a minha sabedoria humana. E quando eu tenho a sabedoria que vem de Deus, eu respeito, eu honro princípios bíblicos, eu honro princípios, eu honro leis morais. E nós, como povo de Deus, nós precisamos ter inteligência espiritual para entendermos, amados, qual é o nosso papel como servos de Deus e como nós devemos proceder bem diante dos homens. Nós precisamos ter capacitação que vem do Espírito de Deus em questão dos nossos relacionamentos interpessoais. E uma das coisas que verdadeiramente precisamos entender e assimilar é o princípio do perdão. Nós precisamos entender o princípio do perdão. Amados, todos nós conhecemos muito bem a história do Estevão, um diácono ali cheio do Espírito Santo. Quando ele estava prestes a morrer, ele estava sendo apedrejado. Quando ele viu Jesus à destra de Deus, ele teve toda uma experiência ali. Quais foram as suas últimas palavras? Veja que forte isso. Ele falou assim, ele orou assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, Deus, perdoa-os. Perdoa quem estava apedrejando ele. E o texto diz lá em Atos 7 que depois destas palavras ele adormeceu. Ou seja, ele morreu. Quando ele estava prestes a morrer, ele orou para que Deus perdoasse os seus inimigos. Jesus orou lá na cruz, pregado naquela cruz. Jesus orou por seus algozes, pelos seus adversários. Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Agora,
esses que apedrejaram Estevão, ou esses que escarneceram de Jesus, que colocaram Jesus naquela cruz, nós não sabemos se eles se arrependeram dos seus maus procedimentos, mas o que importou mesmo foi a atitude de Estevão, mas o que importou mesmo foi a atitude de Jesus, foi a atitude de Jesus. E assim eles nos deram o exemplo. Agora o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos, capítulo 12, dos versículos 19 ao 21, algo muito forte. Paulo declarou, ele mencionou assim, acerca de uma demanda, acerca de uma diferença que você tem com alguém. Qual que é o conselho da Bíblia para nós? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança, ou seja, a Deus pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos pagar aqueles que nos ferem com a nossa auto ou própria justiça. Nós somos muito falhos. Pelo contrário, o apóstolo continua, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quem aqui tem esse coração para seguir a recomendação bíblica? Já deu de comer um inimigo teu? Muitas vezes você está comendo o inimigo, né? Mas a missão é dar de comer o inimigo. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Já deu um copo d'água fria a um inimigo? Ou deu uma esquentadinha lá no micro-ondas para se tornar aquela água repugnante? Porque tomar água morna, ninguém merece, né? A não ser que você tenha um propósito de emagrecimento. Se já deu de beber o teu inimigo, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando você tem uma questão com uma pessoa, o que é amontoar brasa viva sobre a cabeça da outra? Você ter a consciência tranquila. Quando você larga o problema para que a outra pessoa resolva. Aí ela tem a opção se vai te perdoar ou não. Perdão é uma opção. Assim como também o perdão é uma decisão de você querer fazer. Agora, se eu ajo como o texto diz para eu agir, né? Se o meu inimigo tiver fome, eu dou de comer. Se o meu inimigo tiver sede, eu dou de beber. Eu lanço a brasa viva sobre a cabeça da pessoa. É a pessoa que se resolva com Deus. Eu fiz a minha parte. Eu tenho a consciência tranquila. E aí o apóstolo encerra assim: não te deixes vencer do mal. Quantas vezes nós somos vencidos pelo mal? Quantas vezes? Mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Gente, esse é um assunto muito pertinente que Deus tem colocado no meu coração para esse dia. E eu preciso da vossa máxima atenção aqui. Porque é um assunto muito relevante, principalmente no seio da igreja. Estava ouvindo o testemunho de um pastor, e ele foi pregar em determinada igreja, e o pastor da igreja local estava relatando a ele: ó, pastor, eu estou muito triste porque faz 4 anos que eu estou pastoreando essa igreja,
E eu não vejo nenhuma conversão nessa igreja. Nenhuma conversão em 4 anos. Aí quando esse pastor foi pregar à noite, Deus tocou o coração dele para que ele falasse de perdão. E ele pregando ali, de repentemente, no final, no apelo, né, eles ouviram assim 2 pessoas chorando, mas chorando bem alto. 2 mulheres, que de repentemente uma correu em direção à outra, e se abraçaram, e se perdoaram, porque fazia alguns anos que essas pessoas não conversavam. E naquela mesma noite houve 15 conversões na igreja. Porque muitas vezes a falta de perdão no seio da igreja gera pessoas enfermas, gera pessoas doentes. Foi uma das coisas que o apóstolo Paulo teve que tratar com a igreja de Corinto. Porque os irmãos iam participar da ceia, um com mágoa do outro, um com ressentimento, um com desejo de vingança. Aí o apóstolo Paulo diz assim: quem participa da Santa Ceia indignamente está correndo um grande perigo de participar do pão, de participar do sangue indignamente, exatamente por ter diferença nos relacionamentos. Gente, o que é falar de perdão? Falar de perdão é falar de Deus. Falar de perdão é falar de graça imerecida, aquilo que nós recebemos sem merecimento, da parte de Deus. Falar de perdão é falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros, sem mágoas, sem rancor, sem ódio, sem desejo de vingança, sem as tatuagens do ressentimento. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Perdoar é voltar a ter relacionamento, é poder olhar na face de uma pessoa sem constrangimento, é não desviar do caminho quando encontra em determinado lugar. Perdoar é abraçar de novo, é desejar o bem de novo, é poder conversar de novo, é conviver junto e não segregado. Será que o coração de Deus arde de alegria quando Ele olha para Israel e a Palestina? 2 países ali divididos por um muro de segregação, de separação, de ódio, de brigas, de contendas, de violência, de mortes. Como que fica o coração de Deus diante disso? Eu quero profetizar nessa noite que caem por terra os muros que nos separam muitas vezes. Caem por terra. Perdoar é deixar o outro nascer de novo em sua história, sem as memórias que causaram mal, prejuízos, amarguras, duras lembranças. O que é falar de perdão pela Bíblia? Pelo texto que nós lemos. Falar de perdão é falar de um alto padrão, é falar de dignidade, é falar da grandeza da alma, é falar de nobreza, é falar de algo que o mundo não ensina. Porque o que o mundo ensina lá é você se vingar, é você desejar o mal, é você querer que uma pessoa seja decapitada, seja atropelada, seja morta.
Eu conheci uma pessoa, morei perto dessa pessoa, que tinha uma boca que vivia desejando que as pessoas morressem. No final das contas, quem morreu de câncer foi ela, né? Gente, o mundo lá fora não ensina o perdão. O mundo lá fora incita ao ódio, incita à violência, incita à inimizade. Porque o que há no mundo? A Bíblia diz o que há no mundo: as concupiscências, os nossos desejos, que são respaldados pelas paixões carnais, as nossas vaidades. Você desejar o bem somente para si é o egoísmo prevalecente. O que há no mundo, gente, não é a sabedoria que vem do alto, descendo do Pai das luzes. O que há no mundo é a sabedoria carnal, terrena, animal e diabólica, como disse Tiago. O que há no mundo, né, é o desejo de prejudicar, visando o crescimento. É o desejo de se opor, é o desejo de ferir, é o desejo de ver mal, é o desejo de retribuir o mal com o mal. Porque se alguém me bate numa face, eu jamais darei a outra, como Jesus ensinou. Muito pelo contrário, eu bato também, ou eu faço algo pior. Se alguém me dá um tapa, eu dou um soco. Se alguém me dá um soco, eu dou uma facada. Se alguém me dá uma facada, eu dou um tiro. Se alguém me dá um tiro, eu jogo uma bomba atômica na cabeça. Quanto mais mauzão eu for, melhor. E agora, o que se ganha com isso? Gente, não sei aqui, alguém já assistiu algum filme lá daquele ator que já é falecido, americano, Charles Bronson? Alguém aqui se lembra dele? Fora minha esposa, né? O Adriano. Olha o título dos filmes mais famosos dele: Desejo de Matar. Gente, e ele assim, sempre era um drama terrível no filme. Ele perdia lá a esposa, ou ele perdia a filha, aí ele saía querendo vingança. Ele pegava um revólver e ele ia, matava, Desejo de vingança. Agora, será que isso realmente traz um benefício para uma pessoa? Eu me vinguei, agora tudo é alma lavada. Será que isso realmente é edificante? É gratificante? Como quem faz justiça com as próprias mãos? Porque o mundo lá fora tem esse desejo de matar. Tem o desejo de mandar para o inferno. Tem o desejo de dizer, que se lasque. Só que o mundo lá fora não entende o favor divino. O mundo lá fora não entende os princípios. O mundo lá fora não entende o amor de Deus. Porque o amor de Deus não busca os seus próprios interesses, diz Paulo. Não busca os seus próprios interesses. O amor de Deus, conforme Paulo, faz você sofrer o dano, faz você ser prejudicado e ainda se conformar com isso. Por que levar para frente uma questão? Porque antes não sofre o dano, disse o apóstolo Paulo, exatamente à igreja de Corinto.
diante dos tribunais, sendo que pode resolver com um bom diálogo, uma boa conversa, porque não sofre dano. O amor não busca seus próprios interesses, antes, pelo contrário, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, falar de perdão é falar de vida de Deus, é falar de coração puro, é falar de saúde, de limpeza da alma, é falar de paz e da verdadeira humanidade, que deixa transparecer a vontade de Deus para os relacionamentos. Porque a vontade de Deus para os relacionamentos, as admoestações de Jesus para os relacionamentos, se trata principalmente do perdão. Porque se não houver perdão em qualquer relacionamento, funde isso e é cada um para um lado. Pois quem não perdoa, segundo um pastor, adoece e se deforma como gente, fica bitolado. O que é uma pessoa bitolada? É uma pessoa com resistência à mudança, tem uma ideia fixa, que não possui flexibilidade, sensibilidade. Amados, falar de perdão é falar de Jesus e dos homens que com Ele desejam ficar parecidos, porque Jesus perdoou seus próprios inimigos, chamou Judas, traidor, de amigo. Falar de perdão é falar, da repetição da vida de Jesus na nossa pobre, frágil e caída humanidade. Perdão não é um mero sentimento, perdão é um posicionamento, perdão é um ato de decisão, perdão é o primeiro passo para que aconteça um processo de cura, perdão é o ponto inicial para uma reconciliação. Perdão é você acender uma lâmpada onde há trevas. É uma bússola para direcionar quando se encontra perdido. Porque quando não há perdão, há qualquer motivo para uma separação. Quando não há perdão, qualquer pequena coisa se agiganta. E uma grande coisa se transtorna a ponto de morte. É o perdão que faz nós vermelhos.